Bem-vindos a mais um episódio do De Volta para o Futuro. Esse programa tem o apoio da Basso Straps e já fica o spoiler: todo convidado já ganha uma correia exclusiva de presente. Hoje a gente tem a honra de receber a Bibi da Pieve, baixista e vocalista da banda Caos e atualmente roteirista de TV, cinema e livros. E lá no Insta dela, ela conta as histórias das suas aventuras com a sua banda lá nos anos 2000, 1990, entre elas como abrir um show para o Barão Vermelho. E daí o Insta dela sempre conta as histórias lá, é como não virei uma popstar nos anos 2000. Vamos viajar juntos nessa história incrível de música, coragem e reinvenção. Bem-vindo, Bibi. Obrigada, obrigada, Antônio. É Bibi mesmo, não é Bibi, não. É Bibi mesmo, Tá, falou certo. Eu estou viu? muito Pois é. feliz de tô É, muito feliz e orgulhosa de ter sido convidada, viu, porque, já estou muito feliz de falar com o pessoal aí da região de Santo Ângelo, muita saudade do Rio Grande do Sul, eu não moro mais aí, depois a gente vai falar sobre isso. E também porque eu adorei teu podcast, na real, assim, eu vi ah, algumas conversas, assim, com gente que eu admiro demais, músicos que eu me lembrava daquela época e que sei que continuam na estrada e eu que eu ainda sou fã, assim, então parabéns pelo trabalho aí, é muito legal. que legal, Bibi. Nós agradecemos aqui de tu ter topado participar com nós. Bom, o que me chamou a atenção foi essa história inusitada, né? Que vocês abriram pro show do Barão Vermelho. Eu tava te contando em off, e como eu também tinha uma banda lá nos anos 90, como era importante para nós abrir para os nossos grandes ídolos. Mas antes da gente falar disso, vamos começar lá atrás. Como é que foi as tuas influências, os teus primeiros passos na música? Primeiros passos começaram bem cedo, eu sou de São Leopoldo, né, nasci em São Uhum, Leopoldo, então, assim, com 5, 6 anos de idade, eu já comecei a me interessar por música e tinha um tio meu, que é um irmão da minha mãe, que participava de um grupo nativista, chamava Grupo Candeeiro, que era muito muito bacana, assim, eu já via o esse movimento dele com música, e ele tocava violão, e ele muitas vezes ficava, assim, comigo e com meu irmão para tomar conta da gente, e aquilo foi criando uma proximidade, assim, de: "Ah, vamos ter aulas de violão também, sabe, seria legal se a gente aprendesse e tal". Aí a gente começou a aprender, tanto eu quanto meu irmão, somos só nós 2. Meu irmão tem 3 anos e meio mais do que eu, e nós 2 começamos a ter aula de violão e eu, gostava já de cantar, junto com tocar. Meu irmão não, meu irmão foi mais pra onda do violão clássico, né, uhum. no início. E então foi por aí, assim, eu sempre gostei muito da música gaúcha e no início, assim, lá pelo acho que eu tinha uns 9, 8, 9 anos, quando eu conheci também, uma fita, acho que foi até meu tio que trouxe a fita dos Engenheiros do Havaí, do Longe Demais das Capitais, né. Uhum. Aquilo, assim, eu pirei com aquilo, porque eu falei: "Nossa, mas existe isso, né, e os caras são aqui de perto", né, então, assim, eu meio que virei fã ali da banda e pirei, assim, com o estilo, né. Massa. Não, eu também sou fã dos Engenheiros, e eu sei exatamente do que você está dizendo, e eles fizeram um show aqui, eu acho que no segundo, e é muito engraçado que eu tenho essas imagens vivas na cabeça até hoje, sabe, acho que era a primeira vez que eu escutei Infinita Highway, bah, foi assim uma. Mas e para você, Bibi, quando é que foi o exato momento que vocês decidiram que vamos fazer uma banda? Ah, então, esse momento não teve, porque na verdade essa história é muito engraçada. O meu irmão sempre foi muito tímido. E aí ele começou do violão, foi para uma guitarra. Uma vez a gente se mudou para uma casa, ele ficava com o amplificador tocando guitarra o dia inteiro em casa. E a minha mãe falava assim para ele: "Você tem que sair, você tem que fazer amigo, pelo amor de Deus, não fique em casa assim. Tu acha que algum dia vai tocar a campainha e vai chegar aqui alguém te convidando para entrar numa banda?" E foi exatamente isso que aconteceu, sabe? Que Então, um massa. dia tocaram a campainha lá, tinha 3 guris, falaram assim: "Ó, a gente tá ouvindo o som da tua guitarra, a gente mora aqui perto, não quer entrar numa banda não com a gente, que a gente quer tocar num festival e tal". Aí foi muito engraçado, virou uma história da família, né. Meu irmão, assim, entrou nessa banda que já se chamava Caos, Que com K. legal. Sabe que depois eu fui pesquisar, eu me lembro desse nome da banda Caos. E, Circulou e é bastante. uma coisa bem inusitada, assim, ó, porque realmente naquele tempo não tinha, não tinha uma mulher
que cantava e tocava baixo. Era uma coisa bem diferente. sim. E vocês chegaram a tocar no Pinhão, né? Tocamos, sim, mais uma É, vez, sim. Ah, e é, na- é uma meta, né, tocar no Pilhão demorou um pouco, viu, porque nessa época ainda eu entrei, assim, meu irmão acho que me enfiou na banda de alguma maneira, porque ele disse: "A minha irmã canta bem, quem sabe ela faz um backing vocal e tal". Aí eles fizeram um teste comigo, mas não tinha outra concorrente, só tinha eu, então passei em primeiro lugar, né. Aí eles me levaram, aí eu como backing vocal fui no festival lá, cantei, fiz um "Zo, ô, ô" lá atrás, e aí, como eles entenderam que eu tocava guitarra base, na época tinha muito assim, estava explodindo assim, Kid de Abelha, Marina Lima, né, Uhum, tinha uns vocais femininos interessantes, né, que agitavam a galera. E eles falaram: "Ah, quem sabe tu não entra então e fica revezando a guitarra base com", já tinha um outro cantor, né, uhum, que era o Marcelo, muito bacana. E aí falou assim: "Ah, quem sabe você fica revezando com ele, quando for música de menina você canta e música de menino ele canta, né". E a gente ficou assim um tempo, assim, revezando. Depois é que aí veio essa mudança de formação, que os meninos, da banda original resolveram começar, eles foram um pouco pendendo para um rock mais pesado. E também uhum. bacana na época, aí começaram a curtir Metallica, esses outros sons, assim, e a gente não tanto, meu irmão e eu não tanto. Aí a gente rachou, né, eles saíram, só que o baixista saiu junto. Aí é que veio essa necessidade, que foi, assim, uma coisa maluca, porque a gente tinha show marcado em um mês, e não tinha baixista. E não tinha o vocal, eu até achava que eu já podia encarar ali aquelas músicas de menino, né, mexer Uhum. com tonalidade, tudo bem. Mas realmente o baixo aí foi assim, meu irmão que também que deu uma empurrãozinho e falou: "Ah, por que você não aprende a tocar esse negócio? Você gosta tanto", eu gostava do som do baixo, sempre fui apaixonada. E aí, mas cantar junto eu achava que era impossível, que tinha que ter, sei lá, 4 braços, 2 cérebros, mas não, aí eu fui insistindo, 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 comecei assim a treinar com o próprio violão, né, as cordas mais graves do violão, cantava junto, falava: "Ih, não vai dar isso aqui, vai mancar muito". Mas teve uma hora que eu acho que abriu uma avenida, assim, na minha cabeça e falei: "Gente, esse negócio é mágico, dá", sabe, uma coisa a gente faz com uma parte do cérebro, outra com outra, não sei o que que é, funciona. Aí comprei o primeiro baixo, comecei a estudar, e aí fui ser baixista, assim, aí eu tinha 16 anos nessa época, assim, porque quando eu entrei na banda eu tinha 13 para 14. Pô, é muito nova, Bibi, mas tinha uma certa pressão, né, assim, na época, né, acho que o mundo era muito mais machista, né, do que hoje em dia, então você deve ter sentido essa pressão, né. Como é que tu lidou com isso, assim? Ah, eu acho que eu já levei na boa porque eu era guria, né, mas assim, tinha hoje, olhando para trás, eu vejo que tinha muito preconceito sim, sabe. Eu ouvi várias vezes: "Nossa, você toca muito bem para uma menina, né, pra uma guria", aquelas coisas, mas assim, o estranhamento era geral, assim, quando a gente chegava Uhum. para passar o som, os caras perguntavam, se dirigiam somente ao meu irmão e ao o baterista, perguntavam, "Quem é o cantor?" Aí ele falava: "É a minha irmã". "Ah, e quem é o baixista?" "É a minha irmã também". Aí todo mundo, assim, fazia: "Ih, caramba, a menina cantar e tocar baixo ao mesmo tempo". Mas felizmente depois ia tudo dando certo, né, mas tinha essa resistência. Mas eu vi umas imagens de você ali tocando, e eu acho que você tocava muito bem, hein, porque você Teve fazia assim, muito rápido no baixo, assim, ó, bem, eu acho, pô, eu até queria escutar depois aí, eu achei bem legal, hein, eu acho que você pegou esse desafio e você foi além, né, sim, no início, claro que era muito básico, né, mas aí com o passar dos anos, eu fui estudando, estudei com gente muito boa, sabe, assim, sempre com foco, né, olha, eu chegava na aula e dizia: "Eu preciso cantar e tocar esse negócio ao mesmo tempo". Aí foram me passando os professores, né, os fundamentos do instrumento, e eu virei obcecada do baixo, né, eu virei a doida de estudar de que manhã de tarde e de massa, noite. que legal, Eu baby. amava, realmente. E tá, então vocês se reuniram, era para tocar um festival estudantil, né? E mas aí depois começaram a tocar em vários lugares, conseguiram entrar naquele circuito de bandas covers que tinha no estado, né? Que tinha muito lugar legal para tocar, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente tinha o nosso próprio circuito, nosso próprio mercado e rodava muito e, bom, e ganhava dinheiro, né, Bibi? Sim, sim. Ainda mais pra gente que era jovem, né, que não tinha muita despesa morava com os pais, né. A gente era Uhum. muito jovem, eu me lembro que eu nos primeiros vezes, a gente foi chamado começar a chamar pra tocar em bares, né. São Leopoldo tinha uma vida noturna muito legal, por causa da Unicinos.
Então Uhum. tinha ali o Manara Bar, tinha outros bares, assim, bem que depois foram até crescendo, e eu tinha que levar uma autorização do juiz dobradinha, assim, no bolso, né, para poder, Oh, cantar sendo menor de idade. E as pessoas começaram a gostar muito daquilo, sabe. "Ah, a banda que tem aquela menina novinha". aham. Aí fomos desde inauguração no shopping, assim, a outros clubes nas cidades vizinhas, foi espalhando aquilo, né. E com o tempo profissionalizamos, exatamente isso que você falou, assim, aí começamos a ter equipe, Aham. 2 holds, pô, equipe de produção, aí o negócio foi, Não, eu vi, você me mandou ali que vocês, vocês montaram a própria produtora, com fax, né. né, vocês tinham, né, eu também tinha isso, eu transformei o meu quarto, na época era o escritório, eu tinha 3 linhas de telefone, porque a internet era discada, né, Hum, e daí eu tinha uma só para o fax, né, e a outra era que eu recebia as ligações, sabe, porque senão não dava certo. E assim foram 27 anos de sim, gente, é, tá foi vendo um só, pouco eu fui um pouco além. bastante além, né. Mas esse É. circuito ele existe ainda, né, no Rio Grande do Sul, de bandas covers ou não? É que assim, é que depois da pandemia, aqueles lugares aonde a gente tocava, os lugares grandes, eles o resto que o pouco que tinha terminou. Então virou só pubs, então agora é pequeno, sabe. E como a minha banda é maior, eu preciso pagar transporte, estadia, eu não a gente não consegue mais rodar, sabe, ficou muito caro, sabe. Sim. Mas vamos ver o que vai acontecer pra frente aí. É, nunca se sabe, né, se vem uma retomada por aí. É, mas eu não sei, eu acho que o cover eu já tô meio acho que, pô, acho que tá bom. Já É, deixa eu te perguntar outra aqui, Bibi. Mas tem uma massa, uma história de vocês aí, que vocês levaram uma vaia bem grande aí. Conta pra nós, Bibi, como é que foi isso? Nossa, essa história foi um marco, assim, na minha vida, né, e a minha mãe até hoje conta essa história, nossa senhora, porque a gente foi cantar num festival, a gente foi chamados para um festival de rock, né, e era num clube muito grande, lá em São Leopoldo isso. E então tinha várias bandas e tal, e quando a gente foi, a gente teve naquela época a gente já tocava nos bares, e era aquela época do rock set, né. Tinha Uhum. tinha muita era muito famosa aquela música, "Yeah, yeah, yeah", e a Aham. galera pirava com aquela música, dançava de todo lugar que a gente tocava. Aí teve a brilhante ideia de abrir o tal do nossa participação lá no festival com essa música. Mas, gente, foi horrível, porque aí eu entendi que o festival era, as outras bandas eram tudo de metaleiro, tudo de banda pesada, assim, então, assim, o público era dessas bandas, né. Eles ficaram, assim, em silêncio, assim, olhando meio com susto, meio com raiva, não sei, e eu lá cantando a música, eu digo: "Isso não deu bom". Quando eu vi que eles tacar coisa em mim, nossa, inesquecível foi o tal do copo de xixi que tocaram em Que mim, até hoje barbaridade. essa imagem é horrível. Hoje em dia nem, nossa, nem sei, né, assim, mas vinha no meu cabelo, assim, tchu. Credo, cara. E não, e os metaleiros, eles tinham ojeriza a Roxette, né, que pra eles era uma coisa assim, não, né, não podia, né. Não podia. Que engraçado, até pra mim soava desse jeito antigamente, mas hoje em dia eu escutando, pô, Mas muito palavrão. legal, muito legal, acho que eu a gente não tinha percebido, eu pelo menos não tinha percebido, toda essa musicalidade da banda e sobre o que que era, né. Mas Sim, era muito legal. era legal, é, é. Mas enfim, vencemos e segundo meu irmão me lembrou outro dia dessa história, no final até que é que na verdade eles formavam ali uma massa barulhenta, né, raivosa. Uhum. Na verdade depois, vieram outras pessoas que começaram a dançar também e tal. A gente chegou a tocar Kid de Abelha também, que era também outra coisa para eles, ofensiva, né, mas Aham. foi divertido. Deu pra terminar o show legal, assim, sabe, não foi Foi só foi só o primeiro susto. foi um sufoco ali. É, eu tinha 14 anos, nossa, era muito novinha. Aí foi. Mas teve mais perrengue, né. Teve aquela história do um tiroteio, né. Cara, isso Teve uma história também do que eles tiveram o microfone sequestrado, a faca. pois é, quando a gente está começando, assim, a gente toca em lugares que a gente não sabe da procedência, né, vai chegando lá o contrato, a gente vai o convite, né, nem contrato Uhum. tinha, e a gente ia adiante. Então, e realmente aconteceram esses episódios, assim, esse episódio do tiroteio foi muito engraçado, porque eu, na verdade, não, esse eu não vi, graças a Deus, mas eu vi o seguinte, eu cantando e o público começou a sair meio em bolos, assim, eu falei: "Ih, gente, o que está acontecendo nisso?". E
E também eu tinha estranhado que o meu pai tinha insistido um pouco em ir naquele show, né, e o meu pai era o delegado na cidade nessa época. Aham. Meu pai ficava sendo delegado em várias cidades. Nessa época calhou dele ser delegado na minha cidade. E aí, e ele disse: "Não, eu vou no show, eu vou incógnito, e tal", e a gente ficou meio assim: "Meu pai no show, vai ser um mico isso, né". Ele chegou lá com um chapéu de xerife, assim, e a gente pensou: "Mas agora sim que todo mundo vai ver que a gente está aqui com o pai, né, o que a gente mais quer não é isso, né". Mas começou o show numa boa, normal, tudo corria bem, de repente sumiu meu pai e de repente começou a sumir gente. Não entendi nada, no dia seguinte que a gente viu no jornal, meu pai super discreto, né, com a profissão dele, jamais misturava as coisas, não fazia comentário nenhum. Eu sei que no outro dia estava lá a manchete do jornal, tinha rolado uma briga de bandidos lá, nos Poxa, fundos do clube, e troca de tiro. Então as pessoas se apavoraram e tal, e estava lá e eu gelei, né, na manhã seguinte que eu entendi o que que tinha acontecido. poxa vida, que perigo. E o sequestro, a faca lá do microfone. Foi outro que, assim, era um daqueles caras, assim, meio que bebe um pouco demais, fica enchendo o saco da gente, mas parecia até um Sei. um cara, assim, que estava curtindo o show, tudo meio apoiado ali no palco e tal. Era um clube grande também, uma região mais afastada. E, de repente, eu não sei o que que aconteceu, ele começou a pedir para cantar uma música, a gente fingiu que não ouviu ou fez uma simpatia ali para ele e tal. Era o outro vocalista que estava cantando nesse momento, eu estava na guitarra. E aí eu só sei que a coisa ele insistia, insistia, uma hora eu olhei para o lado, quem estava no palco não era mais o vocalista e sim ele, né, e quando eu vi, assim, o cara estava com uma faca na cintura, eu digo: "Meu Deus do céu". O vocalista fugiu literalmente para o camarim, conseguiu se abrigar lá, e ficamos a gente aqui fazendo karaokê para o maluco da faca, né, e o involuntariamente, né, e o cara cantando a plenos pulmões. Poxa vida, eu sei bem como é que é, sei, já aconteceu com nós também. Uma vez a gente estava numa feira lá em Getúlio Vargas, e aí eu ia ter um Roadhouse Blues tradicional, que a gente sempre tocava, apesar de ser Creedence cover. E aí, quando começaram a música, e eu vi que tinha um cara que ele saiu da frente e veio por trás do palco e estava conversando com o dono da sonorização do meu lado. E o dono da sonorização deu um microfone para ele, entendeu? Sem fio. Quando o nosso vocalista foi entrar na música, ele entrou cantando do nada, assim, surgiu, entrou andando, todo mundo ficou olhando para ele, falou: "O que que é isso?" Sabe, ele queria fazer uma participação especial e ele combinou, mas ninguém contou nada para nós. Ah! Aí eu fui bem gentil, eu entrei ele, peguei ele pelos cabelos, tomei o microfone e joguei ele pra frente. E segue o show. Pô, mas esse não estava armado pelo menos, né. Não, esse não estava armado, se estava eu não vi. É, pois é, Deus. Foi muito rápido, quando ele entrou cantando, eu já fui lá, eu fiquei olhando, tipo: "Que isso?" Tomei os negócios dele, peguei ele, joguei ele pra fora. Bom. Não, a estrada, sabe, a estrada vai ensinando, né, aos pouquinhos, né. Porque às vezes a gente até tem, assim, "Pô, vou deixar rolar", mas aí quando chega um tempo lá, tu não aguenta mais esse tipo de coisa, sabe. Com certeza. Eu sei bem como é que é. É. E teve outra história massa de vocês que eu achei legal, que foi aquela história do trauma com o cantor latino. Conta para nós, Bibi, como é que é essa? A gente vivia nessa de circuitos cover, né, pelas cidades, assim, do todo o Rio Grande do Sul, a gente viajava muito, e a gente foi, chamados uma vez para uma casa de shows, eu acho que era Carlos Barbosa, e que a gente sempre tocava e sempre dava um público legal, era muito animado, muito gostoso tocar lá. Chegamos uma vez, não tinha ninguém, ninguém. Aí aquele desespero que todo mundo conhece, né, todo mundo que trabalha com música conhece: "Pô, vou tocar para mim, para as cadeiras, hoje o que que é isso?". Aí, numa hora, muito constrangido, lá o dono da casa, ou o gerente, não lembro, disse: "Olha, tá rolando um show do cantor latino aquele, né, aqui perto, né, não sei se era na cidade vizinha, não sei o quê, então não fiquem chateados, a gente imaginou mesmo, a gente tentou, né, fazer Uhum. manter o show de vocês, mas a gente imaginou mesmo que todo mundo ia ir para lá". Pô, aí a gente ficou frustrado e tudo, mas tudo bem, foi uma vez. O negócio é que aquilo se repetiu, dali a 2 ou 3 dias, a gente no outro lugar, em outra cidade, também dando assim, com essa falta de público, e o motivo era igual, a gente deu o azar de cair no rastro da turnê do latino, que realmente, não nos favoreceu ali, né, ficamos com trauma, no próximo lugar a gente já perguntava: "Escuta, não tem show do latino?".
pelo amor de Mas Deus. que ba eu sei também bem como é que é. A Ah, gente passou com algumas. é porque quando a gente é um talento local, né, e vem alguém de fora, sempre o alguém de fora vai levar, não tem jeito. Eu sei bem como é que é. Bom, mas então, Bibi, conta pra nós como é que foi essa história que vocês abriram para o Barão Vermelho. Não só o Barão Vermelho, como para o Cidade Negra também, né, lá em 96. Deve ter sido uma experiência incrível. Foi incrível, eles estavam assim, nossa, no auge, né, tanto um quanto o outro. E era com o Cazuza? Não, não, sem Cazuza, já Ah, que sem o Cazuza tinha saído já. já tinha saído. Aham. Já era no Frejá. Eu lembro daquele baixista Rodrigo Santos, ele foi muito gentil comigo, fiquei muito feliz, assim, ele disse que tinha visto o show. Nossa, o Barão Vermelho foi uma coisa, assim, de sonho, porque quando a gente foi chamado, eu confesso que eu tremi um pouco na base, né, era em outra cidade, era na Feliz, né, a gente nunca Uhum. tinha tocado lá, inclusive, e daí eu não sei, quando a gente foi chamado, eu pensei: "Ih, cara, mas os caras vão ver o Barão Vermelho, vão lá para isso", né, eram quase Aham. 5.000 pessoas, e a gente vai ter que abrir, é isso mesmo, eu senti um pouco assim, né, não ter tamanho para aquilo. Uhum. Mas foi, assim, excepcional, assim, do início ao fim, tanto da gentileza, da camaradagem deles, que falaram com a gente, conversaram, tiraram foto, deram autógrafo, incentivaram, nunca me esqueci isso, sabe. E o Que público também, que acolheu muito bem, nossa, foi incrível. Eu lembro que a gente abriu o show com Start Me Up, e foi, assim, acho que pegou o mood dos fãs do Barão, eles simpatizaram com a gente, sabe. Mas que é legal. muito importante, como tu diz, assim, pra gente ter abrir um show de uma banda grande, né. Pô, era muito legal, né, dava um gostinho do sucesso, né, e também imagino que era um público imenso, né. Isso, para nossos padrões, né, muito, muito, muito além. E no Uhum, Cidade Negra foi alguns meses depois ou antes, eu acho. Eu sei que foi no mesmo ano, naquele festival de canoagem de Três Coroas. Então também foi um big de um evento lá, e eu me lembro que eles construíram tinha um ginásio, eles construíram 2 palcos, um de um lado, numa extremidade, e outro na outra, e a gente tocou uhum, uma e eles na outra, então para não ter pausa, né, e uhum. bonito também, muito bacana, e eles também super gentis, super Ah, gentis. então tu teve uma troca de ideia com o pessoal da banda depois, assim? Sim, sim, nos 2 casos. A gente entrou no camarim, dividiu, eles foram muito, muito de boa, assim. E o Cidade Negra também estava no auge naquele tempo, né. Estava, estava no auge e a gente Era os 2 shows na mesma data? Cidade Negra e Barão? não, 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 tiveram alguns meses de diferença entre eles, eu só lembro que eram os 2 em 96, mas, o Cidade Negra foi em Três Coroas, e o Barão na Feliz, né. Então, Uhum. mas foi no mesmo ano, acho, 96. Foi Legal. Bom, legal. mas aí depois disso aí vocês, né, deve ter surgido milhares de convites para tocar, e vocês resolveram fazer uma mudança para o Rio de Janeiro, é mais ou menos por aí? Sim, sim, que o nosso desejo, né, nosso sonho era gravar um CD autoral. A gente começou a Uhum, pensar um pouco também dessa coisa de cover e tudo, e já tinha um pouco cumprido aquele circuito, começamos a compor algumas uhum, músicas e começamos a planejar uma viagem para o Rio, não foi uma coisa assim de uma hora para outra, né. Então todo o dinheiro que entrava a gente começava a juntar para o dia que a gente fosse ter essa experiência no Rio. A gente não sabia o que ia acontecer, e assim, a princípio a gente juntou ali, a gente gravou um CD demo com 6 músicas uhum. nossas, e falamos assim: "Ah, vamos para ficar 6 meses e ver o que acontece". Só que aí eu fiquei 21 anos, né, e, Pô, tipo, meu irmão tá lá até hoje. O baterista acabou voltando para Porto Alegre, mas meu irmão tá lá até hoje, eu tô em São Paulo há 6 anos, mas morei no Rio 21 anos. Então foi uma experiência, assim, muito, muito rica, aham. muito diferente, assim, eu tinha 20 anos na época, Uhum, primeira vez que saí de casa, né, meu irmão também, e fomos morar com a banda, então fomos viver estritamente disso, porque até então eu uhum. fazia faculdade em São Leopoldo, eu abandonei, tranquei a faculdade, fomos nos dedicar só a isso. Então é um sonho, assim, né, que a gente Um vive choque cultural também vocês tiveram. total, total, porque quando a gente chegou no Rio, a gente descobriu que não tinha uma cena rock no Rio, como a gente achava que poderia ter, Uhum, né. Era mais em São Paulo isso. uhum, Então, mas assim, desde a linguagem, né, desde como você se coloca, com as pessoas, até como as pessoas te veem, é tudo muito diferente. É um choque cultural imenso, fora que é um recomeço, porque ninguém conhece a gente, né, uhum. então a nossa estrada ali conta muito pouco,
E aí Uhum. é um baque, assim, no início, até que a gente foi muito bem acolhidos, a gente deu umas sortes, assim, de ter Uhum. achar uns bares interessantes que nos acolheram muito bem, mas, assim, daí a galgar toda aquela trajetória que a gente estava imaginando, foi mais difícil do que a gente previa. Uhum. Desafiador, vamos dizer assim, né. Uhum. E a primeira pessoa famosa que tu viu no mercado em Ipanema, qual? Ah, isso foi muito engraçado, eu comentei contigo, quando eu cheguei em Ipanema, eu falei: "Eu vou ao supermercado", meu Deus, é um supermercado 24 horas, que incrível isso. Aí desci, cheguei, dei de cara na fila dos Prius com o Carlos Maltes, que é o baterista era então, né, o baterista dos Engenheiros do Havaí, aliás, ele já tinha saído nessa época. Estava lá com a esposa que estava grávida na época, eu falei: "Gente, olha o cara". Aí sabe aquele sentimento de tipo: "Nossa, eu tô no meio deles, né, a gente Aham. sentir artista de verdade da coisa, né". Foi muito, muito interessante. Mas eu não conhecia o Carlos nessa época. Eu já conhecia o Humberto, mas o Carlos não. Uhum. E vocês também chegaram a tocar com a pra Valéria Valença, né, a Globeleza, né, da época. Eu não sei se o pessoal lembra o que seria a Globeleza, mas a Valéria Valença, ela marcou demais ali, que ela era a esposa do Hans Donner, né, que era o mágico dos efeitos especiais da Globo, né. Como é que Isso, foi isso? isso. Foi nesse pub que eu estava te falando, que foi o primeiro pub que nos acolheu, assim, era um lugar muito legal e tocavam umas bandas de blues, umas bandas de rock, assim, também. Uhum. E um dia a gente chegou lá para dar uma canja e os caras gostaram da gente, e a gente ganhou um dia fixo, que era tudo que qualquer músico queria, né. Aí ganhamos um Aham. dia fixo por semana e teve um dia nos 50 anos do Hans Donner, que os donos do bar eram amigos do Hans Donner. E Uhum. aí eles falaram: "Ó, vai ter uma festa de aniversário do Hans, a gente quer que vocês toquem nesse dia". Nossa, maravilhoso, que legal e tudo, né. Só que a gente não imaginava que, claro, lotado de gente, gostaram da gente, a gente gostou deles, o Hans foi com a Valéria Valença, estava tudo lindo. Lá pelas tantas, o público começou a pedir para ela dançar no palco. E a gente ficou: "Mas gente, a mulher vai dançar o quê? Essa mulher dança samba e a gente toca rock". Aí, bom, o baterista improvisou lá uma levada de samba enredo, eu também, já nessa época, eu fazia violão e voz, além da banda, para poder também complementar ali nos boletos, né, no pagamento dos boletos. Aham. É o MPB, então, eu levei lá umas músicas, na verdade foi uma música, eu acho que a gente levou várias vezes, com uma levada de samba muito improvisada, provavelmente a mais quadrada que a Valéria Valença já viu, mas foi bonitinho, porque ela dançou no palco e a galera aplaudiu, foi um astral maravilhoso, assim, foi muito legal. Ah, que legal, que joia. Eu me lembro da Valéria Valença, uma vez eu tive a oportunidade de ver ela também num daqueles Garota Verão ali Ah, em tá bom? Tramandaí. A Tramandaí, consegui ver ela, muito linda ela. Lindíssima, lindíssima. É, e vocês abriram para o Engenheiros do Havaí também, né? Sim, daí foi já no Rio, numa casa chamada Imperato, lá foi Uhum, muito legal também, foi muito, muito, muito legal. Mas com o Humberto a gente já tinha uma relação, porque na época que a gente tinha produtora no Rio Grande do Sul, era meu irmão que tocava essa produtora com a namorada dele, na verdade. E ele produziu uns shows no interior do Gessinger Trio, que era esse que você estava falando, com o ah, Adal uhum, e o Luciano ali. E aí a gente se aproximou naquela época, se conheceu naquela época, né, uhum. tudo bem e tudo. E aí a gente ficou trocando ideia sempre, eu ia nos shows dos engenheiros, falava com o Beto e tudo. E aí ele foi sabendo que a gente estava galgando esse caminho, e eu acho que ele achou gentil, assim, convidar a gente para abrir o show, já que ele estava fazendo um show no Rio, né. Que legal. Muito, muito legal. O público foi, assim, também super acolhedor, foi maravilhoso. A gente teve uma conversa aí também com o Esteban Tavares, que tocou ali com o Humberto, Deus. e, pô, e o Esteban, ele fala das melhores coisas, assim, do Humberto, né, o Humberto sempre convida ele, e, bah, assim, sabe, realmente tu sente que as pessoas que o Humberto gosta, assim, o Humberto, ele trata super bem, ele trata lá em cima, né. Tá, acho que ele tem uma admiração também, assim, sabe. Sim. Isso é legal, né. É muito legal. Eu achei de uma generosidade ele ter feito esse convite, porque a gente realmente não tinha, assim, um público nosso, sabe, Uhum. estava Que galgando, massa. né, e aí foi legal para testar, a gente tocou o repertório nosso, a gente não tocou cover para Que abrir os engenheiros, legal. nós tocamos o repertório nosso, foi muito bacana, porque aqueles fãs também dos engenheiros, eu acho que os caras são muito gente boa, né, porque Uhum. também, uhul, dançando e tal, curtindo uma música que nunca tinham ouvido antes na vida, né.
Que mas legal, não, isso é difícil, realmente. é difícil, é. É difícil a gente tocar um material próprio, né, É pessoas que não conhecem, né, as pessoas não têm essa de, essa paciência de escutar, né. boa vontade, né, exatamente. É. É. Mas rolou uma coisa também, né, acho que tem uma daquela do cara chato que tu dispensou ele, que ele passou um tempo te alugando durante um show, né, aquela velha história e queria te contratar pra uma banda, pra umas festas. E é que eu quando a gente chegou no Rio, né, o Rio tinha essa coisa, né, hoje eu entendo muito isso, assim, que todo mundo fala: "Ô, Rio de Janeiro é pequeno, tá cheio de artista, para todo lado é artista, ou se não é artista é empresário e tal, né". Aham. A gente tem que dar atenção para as pessoas, né. E tinha Uhum. lá um determinado um lugar onde a gente estava tocando, que ficou um cara lá meio me alugando, assim, falando que estava a fim de chamar a gente para umas festas e tal. E eu que estava acostumada a levar aquele papinho que não dava em nada, não, Uhum. uma hora enchi o saco do cara e virei para o outro lado, dei uma desculpa e tal, deixei o cara falando meio falando sozinho. Aí depois o dono do bar veio me dizer assim: "E aí, o que que você estava falando lá? Rolou alguma coisa?" Eu falei: "Ah, não, acho que o cara estava só dizendo coisas de nada". E ele falou: "Não, não, você não está entendendo, esse cara aí é o empresário do Renato Aragão". Pô, ele podia ter aberto uma porta para você. O cara falou e eu falei: "Ah, é verdade, eu tenho que ter atenção com isso". Me arrependi, né, de ter dito. Pô, mas também como é que tu ia desconfiar, né, não tinha como. Não tinha como. Mas e aí depois tu teve uma participação também no disco solo do Carlos Maltes, né, tu reencontrou, como é que rolou essa participação, Bibi? Daí o Carlos virou astrólogo, né, psicólogo astrólogo. Uhum. Eu morava em Brasília nessa época. E eu acho que eu fiz um mapa astral com ele, sabia? Eu acho que eu pedi para ele fazer um mapa astral para mim, e ele fez, e aí a gente começou a trocar, ideia. Na época eu já escrevia crônicas, assim, e ele queria escrever um livro. E aí eu comecei a trocar umas ideias com ele sobre escrita. Ele trocava muito comigo sobre isso, mandava uns textos para mim, eu dava umas opiniões e tal. E aí ele começou a dizer: "Olha, eu vou gravar um disco, com músicas minhas, que eu vou cantar e vou tocar bateria", eu não Uhum. sabia desse projeto dele até então. "Aí tu não quer fazer gravar um baixo para mim e uns backing vocal em tal música e tal?". Pô, super curti, né, era fã do cara e tudo. Aí gravamos lá no Rio, num estúdio muito profissional, maravilhoso, assim, e foi muito legal, assim, chama Farinha do Mesmo Saco, o disco dele, né, o CD que Uhum. gravou. Aí eu acho que foi ali que eu conheci ele pessoalmente só, porque até então só trocávamos mensagens, e foi uma curtição, assim, gravei um baixo e ele também me deu uma liberdade total, assim, mandou meio uma guia, assim, da música para mim e falou: "Bota o Uhum. baixo que tu quiser aí, e também, inventa aí um backing vocal". E deu tudo Que certo. legal, Foi muito, muito legal. Muito que legal. legal. É massa tu conseguir trabalhar com os teus ídolos, né. Muito legal. Muito legal. Show, Bibi. E, bom, mas enfim, vocês Vocês foram para vocês tentaram fazer um disco autoral, né, e vocês trabalharam aí com o Maírton Bahia, que foi o produtor dos clássicos da Legião Urbana, né, entre outras bandas, né. Como é que foi essa experiência, Bibi? Acho que foi a realização maior, assim, uma das maiores que a gente teve com a banda, sabe, foi incrível. Uhum, Muito bacana mesmo. Por conta de uma coincidência, assim, o Maírton naquela época, ele já não estava associado a nenhuma gravadora, uhum, né, e ele estava coordenando um curso de produção fonográfica de uma faculdade lá do Rio de Janeiro. Eu acho que ele coordena esse curso até hoje, mas naquela época estava no início. E a namorada do meu irmão, que também trabalhava com a gente na banda e hoje virou uma super operadora de áudio, assim, que toca, opera som para tudo que é banda grande, ela mostrou uma fita nossa para ele, porque ele dava aula para ela. uhum. E aí ela disse: "Ó, tem essa banda aqui e tal, é diferente, vê o que você acha, eles estão querendo gravar um disco". E ele adorou, adorou, então, assim, uma meia dúzia de músicas que ela mostrou, e falou: "Olha, acho que tem alguma coisa aí, vamos ver, vamos nos encontrar e tal". Aí começamos a nos encontrar, ele tinha um estúdio no centro do Rio lá, e a gente gravou, nas madrugadas, né, durante as madrugadas, que era para poder, ter um preço mais razoável, assim, porque Uhum. era quando estaria vago, né. Então, ali sim, ali a gente se sentiu, acho que profissionais mesmo. Eu me lembro que eu tinha 52 músicas compostas, porque eu cheguei Pô, no Rio, eu não fazia outra coisa, só compunha também, né. E ensaiava e compunha. Então eu tinha 52 e ele falou o seguinte para mim: "Ó, tu não vai escolher não, tu vai gravar essas 52 músicas de violão poxa, que nós vamos ouvir juntos,
e vamos escolhendo, né. Dessas 52 a gente gravou 11 e a 12ª do disco foi uma gravação de Reconvexo, é uma música do Caetano Veloso, que eu botei na cabeça que aquela música tinha que ter uma versão roqueira, e eu quis fazer uma versão dessa música, ficou bem legal, assim. Mas aí o Ayrton, conduziu muito bem esse processo ali, né, de trazer essa camada mais profissional, Uhum. musicalidade, também músicos que ele convidou para participar, músicos super profissionais, naipe de sopros, né, pra uma outra música. Pô, que Nossa, legal. trouxe coisas incríveis, assim. E vocês estavam usando o nome de Banda Causa ainda? Não, daí no Rio a gente já estava usando o nome Analógica, Uhum. o nome. E E esse disco está disponível no Spotify? não está disponível. Esse disco a gente gravou, mas nunca lançou. A gente começou Poxa. a gente gravou ali no verão de 2001, em 2002 ele Uhum. ficou pronto, e aí a gente pensou: "Bom, agora é aquilo, vamos sair levando para as gravadoras", temos a chancela do Maírton, que é um grande nome e tudo. Mas olha, eu vou te falar que a gente levou para algumas gravadoras e já começou a ver que não ia acontecer, porque as gravadoras estavam, na verdade, no auge daquela Hum. choradeira ali da crise da indústria fonográfica, né, com a pirataria, Uhum. a chegada do Napster, o consumo indo muito para o online, né. As gravadoras Uhum. começaram a se desmembrar em selos, assim, para poder se e acho que não tinha muito interesse, assim, de apostar numa coisa que era meio arriscada, que não, né, ninguém conhecia e tal. E de outro lado, a gente também estava a banda estava um pouco desgastada já, sabe, nesse Uhum. a gente já tinha ali um pouco gasto boa parte do nosso motor tentando Uhum. e tocando em tudo que era lugar e fazendo coisas que não tinham nada a ver, foi rolando um cansaço ali, Uhum. então a gente acabou abrindo mão, assim, não chegamos a lançar. E não está disponível no Spotify. Eu acho que um dia pode ser que esteja, mas aí teria que reunir autorizações e tudo. É, não, sei como é que funciona, a gente acontece. Chega uma hora que a gente cansa também, né. Cansa. É, mas daí, Bibi, tu teve uma nova fase, né, hã, como roteirista, criadora, e conta pra nós o programa que você fez o roteiro, a da última, eu acho que foi a última fase ali, né, Da temporada, uma temporada famosa, que numa série famosa aqui no Brasil. sim, esse foi uma alegria. Aí já pulamos alguns anos para frente, né, não foi assim Aham. imediatamente, mas eu escrevi fiz parte da equipe, né, de roteiristas da série A Grande Família, que era Pô, que também legal, eu era fã também, muito fã, né, muito espectadora. que As legal. 4 últimas temporadas, na verdade, eu estive, né. Uhum. Foi logo que eu entrei na TV Globo, em 2010, ali até 2014. Foi maravilhoso, assim, maravilhoso. E Que aí legal. depois disso não parei mais, eu fiquei escrevendo outras coisas, novela, filme, série, Livros também. livros também. Sim, sim. Vo Você teve uns livros lançados que foram ocupados, assim, né, por crianças, né. Sim, na verdade eu lancei entre aspas, né, eu não lancei em livraria ainda, esses livros ainda vou lançar em livrarias, mas lançamos eles num programa do governo que distribui, né, programa do MEC, que distribui, literatura para crianças, para as escolas, né, do Brasil inteiro. Uhum. Então, tive alguns títulos, tive a felicidade de ter alguns títulos aprovados, um para o ensino médio e também para a educação infantil 2. Isso é muito legal, muito Que gratificante. joia. E para frente, Bibi, quais são os novos projetos, os novos planos? O que que tu tá preparando aí para? Pô, nós já estamos em setembro, né, já estamos podendo falar de 2026 aí, né. Não, mas tô a mil com projetos de roteiro, né, tá agora em pós-produção na Globo, um filme que eu escrevi com o meu colega Maurício Riso, e com criação nossa e do Leandro Hassum, Ah, que que vem com legal. ele estrelando o filme, com o Tony Ramos também estrelando esse Pô, filme. que E eu acho que, assim, vai ser demais, estou muito apaixonada por esse projeto. Eu acho que ele vai ser lançado em dezembro ou janeiro, e enquanto isso, agora eu estou desenvolvendo também uma sinopse de novela para a TV Globo, com o meu outro parceiro, Tarcísio Puiati, com quem a gente foi incentivados aí para seguir nessa carreira de autoria de novela, já que a gente já colaborou com várias novelas, né? Então agora está na hora de bolar uma nossa. Pô, que legal, que trajetória fantástica, Bibi. Que coisa legal.
Da banda Caos para roteirista da Globo, mas olha, eu acho que é um roteiro assim de vida fantástico. Que legal, que legal. É, os caminhos que a vida toma, né, e a gente vai não pode prever, né, vai seguindo. Tá, vou fazer um encerramento aqui, Bibi, daí depois eu te passo a palavra. Bibi, incrível essa trajetória, cheia de histórias, superação e reinvenção. Obrigado por compartilhar tudo isso com a gente aqui no nosso podcast De Volta para o Futuro. E claro, como todo convidado do nosso podcast, você vai ganhar uma correia aqui da exclusiva da Basso Straps para continuar levando a música para onde for, né? Para relembrar esses tempos como baixista da banda Caos. Siga a gente nas redes sociais aí no Instagram, Spotify, YouTube, Rádio Novos Horizontes FM. Também tem o Insta da Bibi, onde a Bibi conta várias histórias aí. É @bibidapiev. É muito legal o Insta dela, tem muitas histórias. Eu sou o Antônio Dornelles, valeu demais. Obrigado, Bibi, por ter participado com nós aqui. Até o próximo episódio. Ah, Obrigado, Bibi. eu que agradeço, Antônio, foi um prazer para mim falar contigo e ter contato com você, assim, eu deixo um grande abraço para todos os ouvintes da Novos Horizontes, e sigam com a música do coração, eu agora com essa correia da Basf, acho que eu vou até me animar e voltar a tocar um contrabaixo, sabe. Joia. Não, as correias deles são fantásticas, As porque melhores. ela tira aquele peso do contrabaixo do teu ombro, sabe? Então você fica bem, e ela dura anos, Foi sabe? maravilhoso. É uma correia para o resto da vida. Adorei. Obrigado, Bibi. Tudo de bom nos teus novos projetos aí. A gente espera ver, então, vai estar nos cinemas em dezembro? Acho que sim, provavelmente dezembro ou janeiro, sim. Joia, nós vamos conferir. Brigadão, querida, pelo teu tempo, pelo teu espaço aí. Grande abraço e até a próxima. Valeu, até a próxima. Valeu, tchau.